Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira, convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. Hoje temos a satisfação de receber o deputado estadual Hernani Polo. Em 2020, Hernani foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação de 2015 a 2018 no governo de José Ivo Sartori e secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul de 2023 a janeiro de 2026 no governo Eduardo Leite. Muito obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. E antes de mais nada, você poderia nos dizer, do seu ponto de vista, de que forma essa discussão deste projeto sobre a construção de um futuro mais resiliente para o Estado é relevante? Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho super importante esse projeto, né, que ele já vem sendo elaborado há muitas décadas, e estamos falando aqui da última década aqui do nosso estado, que teve naturalmente muitos problemas, muitos enfrentamentos, muitos desafios e muita superação. Nós tivemos aí situações bem críticas, né, que algumas delas não foi só o Rio Grande do Sul que enfrentou, como é o caso da pandemia, né, que atingiu todo o mundo, mas teve outras situações que nós aqui fomos diretamente atingidos, como é o caso das sucessivas secas e da tragédia climática maior da história, que foi as enchentes, que também impactaram muito o nosso estado. Além do que, nessa década também, o Rio Grande do Sul enfrentou muitos problemas estruturais, né, que já vinham gerando algum tipo de limitação, de dificuldade para os gaúchos há muitas décadas atrás. Então, realmente foi um período muito desafiador, de muitos enfrentamentos, e participamos de uma boa parte dessa história, desses processos aí. Importante contextualizar para que possamos deixar registrado na história também tudo aquilo que passamos e enfrentamos. Perfeito. E o Rio Grande do Sul, entre esses desafios que o senhor falava, saiu de um déficit fiscal para um superávit entre 2018 e 2025. Isso é um ponto positivo. Quais foram na prática, as medidas mais importantes que permitiram essa virada no Estado? Bom, nós fizemos mudanças estruturais. Eu lembro bem quando eu assumi lá em 2015 a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação no governo José Ivo Sartori. Isso tudo antes da pandemia, das enchentes. O Rio Grande do Sul ele vinha há muito tempo com problema fiscal, um desequilíbrio das contas públicas. E quando isso acontece, você acaba trazendo impactos em vários setores, em várias áreas da sociedade. Quando o governo gasta mais do que arrecada, isso que eu estou falando não é novidade para uma família, para uma empresa. Você tem que sempre manter o equilíbrio das contas públicas, ou seja, gastar menos do que você arrecada, para que você tenha capacidade minimamente de fazer investimentos, o que não vinha acontecendo no Rio Grande do Sul por alguns períodos que nós tivemos no passado não muito distante de irresponsabilidade fiscal, descontrole do gasto público, você aumenta a despesa, e normalmente quando a despesa é aumentada, o governo tem que se socorrer de aumento de impostos para poder cobrir esse déficit, e isso penaliza a sociedade. O que o governo
naquele período, José Ivo Sartori e José Paulo Cairoli começaram a fazer com o apoio da Assembleia Legislativa. Reduzir o tamanho do Estado, redimensionar, extinguir estruturas que não tinham mais razão de existir, né? Fundações, autarquias, empresas públicas. Então se começou um processo de reestruturação, de reorganização da máquina pública para buscar o equilíbrio fiscal. Naquele período, em função do Estado gastar muito mais do que arrecadava, teve uma precarização dos serviços de segurança pública, infraestrutura, saúde, educação, atraso no pagamento dos servidores, dos salários, atraso no pagamento dos hospitais, atraso no pagamento de fornecedores, enfim, o Estado estava desestruturado. Então se começou uma jornada lá no governo Sartori de reorganização da máquina pública, que depois teve sequência no governo Eduardo Leite Ranulfo, no governo Eduardo Leite Gabriel, e participamos de toda essa jornada, de toda essa caminhada que trouxe o Estado para o equilíbrio fiscal, controle dos gastos públicos e uma retomada na capacidade de investimentos para melhorar os serviços prestados à população. E dentre essas medidas, esse enxugamento, houve também mudanças na estrutura de salários e previdência? Foi feita a reforma da Previdência, porque nós temos um déficit previdenciário que ainda ele é alto, né? Ele consome em torno de 16% da receita corrente líquida, mas antes da reforma o gasto era de aproximadamente 30% da receita corrente líquida com o déficit previdenciário. Então, se fez uma reforma previdenciária, né, a mais profunda do país, para buscar diminuir esse déficit, porque senão você acaba usando um recurso do Tesouro para cobrir o rombo da Previdência e você acaba não tendo recursos para poder melhorar a segurança, investimentos em áreas que são importantes. Então, a reforma da Previdência, ela trouxe naturalmente um impacto aos servidores, mas para você poder dar a garantia de ter uma segurança na aposentadoria futura, a reforma ela era necessária, foi uma reforma administrativa também, uma reorganização interna dentro da estrutura do poder público e também uma agenda muito forte de privatizações e concessões, parceria público-privada, que é o caminho. Quando o Estado não consegue, e isso não é privilégio só nosso, qualquer outro Estado e país, outros países fazem muito isso, quando você não consegue atender, o poder público não dá conta, você através de uma concessão, delega ao setor privado para que faça isso. E aí é fundamental ter bons contratos bem estruturados, e foi essa agenda que nós conseguimos avançar nesses últimos anos para poder, né, criar as melhores condições de infraestrutura, de crescimento e de desenvolvimento do nosso Estado. E já que o senhor tocou nesse assunto das privatizações, qual o impacto dessas privatizações realizadas até agora no Rio Grande do Sul, especialmente em relação aos serviços públicos, à capacidade de investimento no Estado, e que medidas podem ser tomadas para garantir que essas privatizações não apenas gerem receita, mas também melhorem a vida dos cidadãos gaúchos? Bom, o Estado ele teve alguns... No passado, você tentou fazer uma agenda de concessões, privatizações, depois ela foi interrompida e se criou meio um estigma em cima desse tema. Não há como você avançar e melhorar a infraestrutura sem fazer concessões e privatizações. Esse é o caminho. O grande ponto que tem que ser deixado muito claro sempre é fazer bons contratos, contratos que sejam justos para quem opera e para quem paga, que é o usuário, né? Que você tenha o retorno daquele pagamento que você faz, seja para usar um serviço como uma rodovia, saneamento, qualquer outro tipo de serviço concedido. Então, isso é muito importante, ter bons contratos. Não é o caminho brigar com concessão ou privatização. Nós temos que brigar para que tenha um contrato justo e bem feito, para que a gente possa avançar. E quando isso acontece, é claro que muitas vezes leva um tempo, quando você concede uma rodovia ou concede um serviço, para que aquele serviço melhore, porque são muitos investimentos que têm que ser feitos e normalmente, quando você concede, é porque você já tem, né, um problema estrutural de muitos anos por falta de investimento do poder público. Então, isso você tem um tempo de investimentos para que aquele serviço melhore. Então, você tem que fazer um acompanhamento, um monitoramento, uma fiscalização em cima, né, de possíveis situações que possam distorcer aquele contrato. Mas é fundamental a gente avançar nessa agenda, né? Não há outro caminho.
o Rio Grande do Sul ficou parado no tempo, na infraestrutura, em serviços, por exemplo, a concessão agora do saneamento vai, nos próximos 10 anos, ter um investimento de 15 bilhões para poder fazer o nosso saneamento. Saneamento é um investimento que você evita ali na frente gastar em saúde pública, porque o não ter saneamento significa você deixar a população exposta a muitas doenças que depois o próprio poder público vai gastar na saúde, no tratamento da saúde dessas pessoas. Então nós estamos avançando nessa agenda com muito cuidado, muita responsabilidade, naturalmente. Tem problemas pontuais que têm que ir sendo atacados. Agora, não é o caminho você não permitir que essa agenda avance. Né? Seja em concessões, seja em privatizações, em parcerias público-privadas, sempre eu tenho defendido. É fazer bons contratos, contratos que garantam investimentos para que você consiga ampliar a capacidade, né? Seja de uma rodovia, você fazer duplicação, terceiras faixas. Naturalmente, tudo isso tem um custo, né, que é colocado no papel, porque é um privado que está do outro lado operando e quem vai operar no serviço faz conta, né, para que o negócio fique em pé, mas esse é o caminho. Se fez vários movimentos nesse sentido, além das reformas estruturais, que trouxeram então o Estado para uma possibilidade e uma capacidade de fazer investimentos e melhorar serviços. E quais são os principais desafios que o Estado enfrenta ao buscar essas PPPs? Bom, o desafio é você fazer um bom contrato, manter um controle, uma fiscalização em cima da prestação de serviços, punir quando eventualmente o serviço ou o contrato não está sendo executado ou cumprido. Então, acho que esse é o grande ponto que o poder público tem que se fixar, né? Ter contratos bem estruturados, bem elaborados, que garantam exatamente esses investimentos, essa contrapartida, que tenha naturalmente um controle também sobre preços que são executados em cima desses serviços que são concedidos. Tudo isso é importante, mas eu sempre tenho dito, o maior prejuízo à sociedade, à economia, aos gaúchos, é você não ter estradas boas, não ter estradas duplicadas, porque uma estrada, quando ela aumenta a sua capacidade, ela ajuda a desenvolver. E quando não tem isso, você limita o desenvolvimento. Então, nós temos que ter esse olhar. Com a implantação da reforma tributária em 2033, a guerra fiscal entre os estados ela vai acabar, a guerra em tributos, em impostos. O que vai ser o diferencial lá na frente dos estados? É aqueles que terão uma melhor infraestrutura, uma melhor mão de obra qualificada. Esses estados vão se diferenciar, né? Uma educação de qualidade. Então, a infraestrutura, nesse momento, ela é fundamental nós avançarmos a nossa capacidade para que lá na frente, quando a reforma tributária for implementada, o Rio Grande do Sul tenha uma infraestrutura melhor. E isso vai atrair empresas para se instalarem aqui. Aliás, nesses últimos anos também nós aumentamos, praticamente dobramos o número de investimentos, o valor de investimentos privados aqui no Rio Grande do Sul, fruto também dessa agenda do Estado estar com um controle melhor das contas públicas, ter mais segurança jurídica, enfim, vários movimentos, criar um ambiente melhor de negócios, focar muito na liberdade econômica, na liberdade para empreender. Então, tudo isso trouxe reflexos positivos que já estão acontecendo de investimentos, mas lá na frente a infraestrutura, a educação, a mão de obra qualificada serão diferenciais muito importantes para estados poderem atrair investimentos. No início da nossa conversa, falávamos sobre o déficit fiscal do Estado, que passou por um período grande. Qual foi o peso da renegociação da dívida com o governo federal nesse processo de recuperação fiscal do Estado? Bom, o Rio Grande do Sul ele passou um período não pagando a dívida por uma determinação judicial. Eu lembro que lá na época do governo Sartori se ingressou na justiça porque o Estado não tinha dinheiro para pagar, né? Nem para pagar fornecedores, para pagar repasse aos hospitais, para pagar salário. E aí teve uma medida judicial que suspendeu o pagamento da dívida. Só que aquele não pagamento da dívida, naquela época, ele ia para pagar contas do passado. Depois, em função da enchente, nós tivemos também o FUNRIGS, que é o não pagamento da dívida para a reconstrução. Então, nesse período, o Estado teve um curto espaço de tempo que acabou iniciando o pagamento da dívida, mas depois ele já foi suspenso por causa do FUNRIGS, que agora todo esse recurso do pagamento fica aqui no Estado
para a reconstrução. Agora tem o Propag, que é uma nova renegociação que foi feita da dívida com o Estado, que inclusive obriga, em cima de uma redução que você teve, da correção da dívida, uma parte que se invista em ensino técnico profissionalizante, o que é muito bom, você investir para qualificar as pessoas. Então, nós enfrentamos um problema crônico da nossa dívida com a União, que ela é grande, que ela terá que ser enfrentada, né, ali na frente novamente. Inclusive, há uma proposta que o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza já encaminharam a Brasília para que, quando encerra os 3 anos do FUNRIGS, que é em março de 2027, você tenha novamente uma prorrogação do pagamento para que esses recursos que hoje estão indo para a reconstrução do Estado em função das enchentes, possam ficar aqui para investir em irrigação e manejo dos solos. Porque o Rio Grande do Sul enfrentou, nesses últimos 5 anos, praticamente 4 estiagens severas. E ainda no 5º ano, em algum grau, em alguma região, também perda de produção por falta de chuvas. Então, nós temos que ampliar a nossa área irrigada aqui no Estado, melhorar o manejo do solo. Então, há uma proposta de que se mantenha a suspensão por mais 2 ou 3 anos do pagamento da dívida com a União e que esses recursos sejam investidos em irrigação para ampliar nossa capacidade de área irrigada e também melhorar o manejo do solo, né? Então, são ações que estão sendo trabalhadas aí pelo governo do Estado, pensando em construir um futuro melhor, né, para o Estado e para a nossa economia. O senhor falava dessas recorrentes quebras de safra que impactaram fortemente a economia gaúcha. Qual o reflexo desses problemas efetivamente nas finanças do Estado e por quanto tempo esse fator ainda pressiona o Caixa Estadual? Bom, as nossas secas, quando acontecem, elas têm um efeito muito forte na nossa economia. Você pegar o histórico, todo ano que tem seca, que cai a produção, cai o PIB. Então, a nossa queda, o não crescimento do Rio Grande do Sul comparado a outros estados, ele não é por falta de capacidade empreendedora, pelo trabalho que vem sendo feito, pelo próprio governo nesses últimos anos em controlar os gastos públicos. Ele se dá em cima de que as secas elas acabam afetando diretamente o PIB. Dá uma seca, o PIB cai, né? E como nós tivemos sucessivas secas nesses últimos anos, a nossa economia ela está altamente impactada. Por isso que já estamos trabalhando em algumas políticas públicas. Foi feito, né, uma aprovação de uma modernização do Código Ambiental para dar mais condições, mais agilidade, mais facilitação no armazenamento de água para ampliar a irrigação, né? Várias medidas já foram implementadas, inclusive já tem programas de estímulo ao produtor para fazer irrigação, inclusive com valor a fundo perdido pelo Estado para aqueles agricultores que implementam a irrigação nas suas propriedades. Mas ainda nós precisamos avançar mais para que tenhamos mais estabilidade econômica. Quando você tem safras, né, produzindo, sendo positivas aqui no Estado, a nossa economia cresce, o PIB cresce. Então, esse é o foco que nós estamos trabalhando agora, para que tenhamos a prorrogação desse pagamento da dívida e esse recurso seja todo ele investido em ampliar a capacidade de irrigação e também melhoramento do solo aqui do nosso Estado. Voltando a analisar esses últimos 10 anos, o senhor falava da estiagem, mas a gente teve outras crises que já foram comentadas, a pandemia, as enchentes. Qual foi a mais complexa a administrar do ponto de vista da gestão pública? Bom, as duas foram muito traumáticas, muito impactantes. É difícil você pontuar aqui qual foi a mais... porque elas tiveram características um pouco diferentes. A pandemia, ela travou tudo. Ela afetou muitas pessoas, muitos setores, né? Muitas pessoas perderam tudo, acabaram com seus negócios. Então, teve um impacto muito forte na economia e nas empresas, em setores econômicos. Não teve, na pandemia, aí diferente das enchentes, a destruição de ativos, de estradas, de empresas. As empresas não puderam trabalhar, mas a sua estrutura física, as suas máquinas ficaram preservadas, né? Não estava só podendo produzir por causa da limitação de aglomeração, de pessoas. O próprio poder público também, né, foi impactado, mas não perdeu ativos físicos. Aí as enchentes, sim, trouxeram um grande prejuízo, né, a empresas,
que estavam nessas áreas alagadas, a famílias que perderam casas, perderam tudo que tinham, ao poder público, né, pela destruição de pontes, de rodovias, e tudo isso gera um custo alto, porque quando você vai reconstruir uma rodovia que foi destruída, você já tem que fazer ela, né, tem que fazer um novo projeto, já prevendo, né, os motivos que destruíram aquela rodovia, um deslizamento de uma encosta, você tem que fazer a contenção, a ponte que foi embora, você tem que construir ela num nível mais elevado para que você tenha uma garantia, uma resiliência maior em caso de acontecer novamente, né, que a gente nunca deseja, mas os fenômenos climáticos extremos, eles estão acontecendo com mais frequência no mundo todo, né? Então, foram duas situações diferentes, a pandemia e as enchentes, mas que trouxeram impactos muito traumáticos, muito difíceis, e foi um enfrentamento muito grande que o poder público fez em conjunto com a sociedade, né? Foi uma ação muito colaborativa, de muita solidariedade, de muita cooperação, e naturalmente se não fosse esse trabalho voluntário de entidades, de pessoas, certamente seria muito mais difícil superar, somente o poder público não conseguiria, né? Porque o poder público tem uma limitação, uma capacidade limitada, e a proporção que aconteceu, né, tanto a pandemia, mas especialmente as enchentes, ela foi de uma proporção absurda, e esse trabalho conjunto ele foi fundamental para a gente ir podendo superar, e que ainda temos muitas tarefas pela frente para poder, né, voltar a ser aquilo que fomos antes de termos essa tragédia climática. Falando da área de infraestrutura, o que mais se deteriorou ao longo desses anos? Nós ficamos em função do Estado estar gastando mais do que arrecadava, você reduziu muito a capacidade de investimentos, praticamente ele não existia, então nós tivemos uma precarização muito grande das nossas rodovias, né? Aos poucos estamos recuperando, nós tivemos problemas aí por uma concessão mal feita, a gente falava antes do governo federal nas ferrovias, um abandono da nossa malha ferroviária. A malha aeroviária nós conseguimos recuperar nos últimos anos por políticas públicas de incentivo à aviação regional. Então, no passado, a gente tinha muita rota aqui no interior do Rio Grande do Sul de aviões. Depois, praticamente, acabou, não tinha mais nada. Ali no governo Sartori se começou uma política pública e ela se intensificou, melhorou, se aprimorou nas gestões do governador Eduardo Leite. Então, nós temos rotas hoje com aviões para o interior do Rio Grande do Sul, que é muito importante para poder levar desenvolvimento, encurtar distâncias. Então, a nossa infraestrutura, de maneira geral, ela ficou precarizada nessas últimas décadas, e agora, nessa última, ela vem sendo retomada, né? Porque o Estado hoje está conseguindo investir mais nesses últimos anos. Acessos municipais, em 2019, eram 62 municípios que ainda não tinham acesso municipal. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, então praticamente a cada 100 municípios tinha 15 sem acesso asfáltico em 2019. Desses 60, 30 já foram entregues, 25 estão em obras e o restante está sendo licitado agora para concluir definitivamente todos os municípios ter o seu acesso asfáltico. Então, são avanços que estão acontecendo, investimentos na segurança pública também, nós precarizamos muito naquele período de 2015 a 2018, né? Enfrentamos muitos problemas na segurança pública, mas não dá para esquecer que um pouquinho anterior aí ao governo Sartori, o Estado comprava para a Brigada Militar e Polícia Civil carros 1.0. Então, as condições que eram dadas aos servidores da segurança pública também eram precárias. Hoje se compra carro, caminhoneta, ou blindada, ou semi-blindada, tecnologia, armamento, enfim, essa valorização do servidor público e as condições de trabalho, elas fazem a diferença para você apresentar indicadores melhores de segurança pública, que é o que nós estamos vivendo nesses últimos anos. A cada ano, o Estado consegue melhorar mais os indicadores na segurança pública, que é uma área muito importante, que impacta na vida de toda a população, né? A própria educação. O Estado conseguiu, nesses últimos anos, melhorar e avançar em escolas de ensino médio em tempo integral. Em 2019, eram apenas 18 escolas de ensino médio com tempo integral. No final de 2025, fechamos com 432 escolas com tempo integral para dar uma melhor formação, mais qualificada, né? Formar melhor os nossos jovens para que possam ter mais
capacidade, mais produtividade quando ingressarem no mercado de trabalho. Então são várias frentes na saúde também, muitos investimentos nos hospitais do interior do estado, melhorando, levando um atendimento mais qualificado, mais perto da população. Então nós tivemos lá entre 2000 e 2020, por uma série de fatores, até 2015, basicamente, ali problemas mais crônicos de falta de investimentos. De lá para cá, se conseguiu retomar, e isso está melhorando a capacidade, melhorando os serviços, e com isso também você atrai mais investimentos, você torna o Rio Grande do Sul um local mais atrativo para que quem está aqui fique aqui, empreendendo, investindo aqui, e que pessoas de fora possam também escolher o nosso estado para fazer investimentos. Seguindo ainda nesse assunto de infraestrutura, o Rio Grande do Sul pode contar com um novo porto, Arroio do Sal, e um novo aeroporto na Serra. Caso esses projetos eles sejam efetivamente construídos, o que muda no estado que tem de diferencial para poder atrair mais investimentos diante desses grandes projetos? Olha, esses investimentos a gente acompanha, especificamente esses dois que você citou aí, eu já acompanho desde o início, e tem uma luta grande do senador Luiz Carlos Reins em Brasília, né, pelo porto de Arroio do Sal, que é importante. Toda a infraestrutura que nós conseguimos aumentar aqui no estado, seja em aeroportos, em portos, em rodovias, em ferrovias, tudo ajuda porque isso alavanca o desenvolvimento. Então, esse porto do Litoral Norte, ele é estratégico, ele é importante, ele vai possibilitar um escoamento da nossa produção, que hoje parte dela está sendo exportada por portos de Santa Catarina. Então, é um investimento muito grande, muito potente, que vai fazer diferença na economia do nosso estado, assim como o aeroporto lá da Serra Gaúcha, que também é uma luta do senador Reins, que o estado está aportando recursos para fazer as ligações de acesso até o aeroporto. Ele fica um pouco distante de Caxias do Sul, né? Mas numa região que foi tecnicamente escolhida como a melhor para receber esse investimento do aeroporto, que vai também possibilitar a Serra Gaúcha, ao turismo, né? Uma melhor condição de chegada de turistas à Serra Gaúcha, que até então todos chegam aqui pelo aeroporto Salgado Filho, quem vem de fora, e daqui faz o deslocamento. Vai ter um aeroporto mais próximo da Serra Gaúcha, então para cargas, para turismo, enfim, para a economia é muito importante. Além disso, tem um projeto de um trem aqui de Porto Alegre a Gramado também, que está, né, uma empresa, através de uma concessão, de um serviço concedido do Estado, que hoje é possível fazer esse tipo através de uma autorização para operação. Tem uma empresa interessada, já fez o projeto, tem sustentabilidade. Nós temos investimentos acontecendo também aqui em Guaíba, uma fábrica de aviões da Aeromote também, que será fabricado aviões no antigo terreno da Ford. Conseguimos trazer esse investimento aqui para o nosso estado, fabricação de aviões, e depois já estudando a possibilidade de produzir helicópteros aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos na área de data centers, de tecnologia, aliás, o estado ele se destaca, ele é o primeiro lugar em inovação do Brasil, vários investimentos na área de data centers, mas em um especial da Escala Data Center, que é um investimento muito grande em Eldorado do Sul. Nós temos na Barra do Ribeiro a CMPC, com o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, 27 bilhões de reais, que vão gerar 12 mil empregos diretos na construção dessa indústria de celulose, uma nova indústria, porque nós já temos uma aqui, né, da própria CMPC, vai fazer uma indústria nova. Então, todos esses investimentos nós trabalhamos, estou citando alguns, na área de biocombustíveis, né? O Rio Grande do Sul se posiciona também como um estado verde, produzindo biocombustíveis de excelente qualidade, biodiesel, etanol, um investimento da BH em Passo Fundo de 1,5 bilhão de reais, outro investimento em Cruz Alta de 3 cooperativas para a produção de biodiesel. Isso é importante também porque você produz, aqui no Rio Grande do Sul, nós produzimos um combustível sustentável. Nós temos o Bivante, que é produzido pela BH, que é um combustível de segunda geração, 100% sustentável. E isso é importante, porque você vai conseguindo substituir a matriz energética, gerar menos poluição e valorizar a nossa produção. É pegar o grão da soja, do trigo, da triticale, do centeio, cevada, culturas de verão que são produzidas aí o biodiesel, e culturas de inverno que dá para produzir o etanol. Então são todas alternativas que o Estado vem avançando
produção de óleo de canola, né? Tem uma série de ações que nesses últimos anos nós conseguimos avançar, que vão potencializando, vão ampliando a nossa economia, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando desenvolvimento aqui no nosso estado. Uhum. O senhor falava que ao longo dos últimos anos o Rio Grande do Sul ele avançou, né, em termos desse ambiente voltado à inovação. Quanto isso pode ser medido em termos de retorno com geração de empregos, impostos? Bom, isso está a média de investimentos privados no Rio Grande do Sul ficava em torno de 30 a 40 bilhões por ano. Agora, 2024, foram 102 bilhões de reais. Em 2025, 94 bilhões de reais. Então, nós praticamente quase triplicamos, né, mais do que duplicamos o valor de investimentos privados. Então, tudo isso é em função desse trabalho que vem sendo feito, de melhoria do ambiente de negócios, de estímulo ao empreendedor, né? E é exatamente isso que nós estamos olhando para o futuro, né? É preservar aquilo que avançamos, manter aquilo que conquistamos, mas, né, olhar para o futuro, avançar mais, não ter interrupção, e ter uma evolução, que é o que nós queremos. E o alicerce ele foi construído, bem construído, as reformas foram feitas, o equilíbrio fiscal foi alcançado, e eu não tenho dúvida de que o futuro, seguindo, fazendo, mudando o que tem que ser mudado, ajustando o que precisa ser ajustado, a gente vai avançar cada vez mais, né, e tornar o Rio Grande do Sul, né, dando ênfase aí à liberdade econômica, apoio a quem produz, a quem empreende, o Estado desburocratizando, simplificando, né, deixando as coisas andar com mais celeridade, mas tudo isso é um processo. Na nossa vida é assim, você não consegue de uma hora para outra, numa empresa ou em qualquer negócio, você fazer tudo. Você vai mudando por etapas, você vai dando os passos e cada passo dado você vai evoluindo mais, e é exatamente esse o nosso objetivo, e a gente está trabalhando aí nessa direção. A partir dessa melhora recente nas contas públicas do Estado, muitos investimentos de 2020 para cá, mas o que aparece hoje como prioridade para os próximos 10 anos? Olha, nós temos aí um cenário muito positivo na área de inovação, né, para o Rio Grande do Sul avançar, na produção de energias renováveis, né, no mundo todo se fala em descarbonização, em produção sustentável. O Rio Grande do Sul se posiciona bem, não só no biocombustíveis, que eu acabei de falar, mas também em produção de energias limpas, né, eólica, solar, biomassa. Nós temos um potencial muito grande na mineração. A inovação é uma fortaleza nossa, né? Trouxemos eventos como o Salt Summit, a Gramado Summit. Nós temos muitos hubs de inovação no interior do Rio Grande do Sul, então a inovação é uma fortaleza nossa, ela é importante, a inovação está presente em todas as áreas e setores. O agro, que naturalmente é a nossa principal atividade econômica, e ele vem modernizando, avançando. Nós temos uma indústria também muito potente, muito forte. Então, eu acredito que o Rio Grande do Sul, mantendo e não descuidando daquilo que foi feito, do equilíbrio fiscal, do cuidado com o gasto público, né, desse controle, o Estado vai avançar, vai crescer, e porque nós temos gente capacitada, nós temos gente empreendedora, nós temos uma vocação empreendedora. Agora, claro, a formação das pessoas, né, uma educação cada vez de mais qualidade, termos aí 100% das escolas com tempo integral, essa é uma meta, né, já avançamos bastante da onde a gente estava há pouco tempo atrás, então, né, passos foram dados. Eu acredito muito no nosso estado, no potencial, no crescimento, no futuro, pelas condições que nós temos aqui, né? Uma economia muito diversificada. É claro que precisamos agora focar, centralizar força naquilo que a gente tem mais potencial de crescimento. Nós temos um plano de desenvolvimento que foi elaborado aqui também, uma agência de promoção comercial e atração de investimentos, a Invest RS, né, que também foi um avanço grande. O Estado, né, se posiciona agora com uma agência que tem uma estrutura aqui em Porto Alegre, que tem um escritório em São Paulo, com uma equipe lá olhando, com o radar ligado nas oportunidades de investimentos, na abertura de negócios, abertura de mercados, né? Nós temos aí setores como a proteína animal, calçados, móveis, enfim, setores que exportam muito. Então, abrir mercados novos é importante, e o poder público deve estar ao lado, de mãos dadas com os empreendedores, para poder
criar esse ambiente, poder avançar na abertura de novos mercados. Então, eu acredito muito no potencial do Rio Grande do Sul, apesar de tudo que passamos, de tudo que enfrentamos, né, estamos superando porque nós temos aí essa capacidade, essa garra, essa fibra muito forte do gaúcho e precisamos avançar cada vez mais, fazer cada vez melhor para que possamos construir aí um futuro, né, que todos nós desejamos. Obrigada, deputado Hernani Polo, pela sua colaboração, por essa conversa com o Cenário de Amanhã. Muito obrigado, agradeço mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A intenção é refletirmos sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do Cenário de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento, ou melhor, na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formato impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima.